Desistência de Graciete Sungua deixa Carlota Dias sozinha na corrida para a eleição da nova secretária-geral da OMA. Munícipes pedem celeridade na introdução da vacina contra a malária no Sistema Nacional de Saúde. Doença continua a ser a principal causa de mortes no país. Automóveis elétricos e híbridos, complexo industrial de montagem, foi hoje inaugurado no Icolo Ibengo, investimento avaliado em 150 milhões de dólares. Situação em Moçambique, o Presidente da República manifesta preocupação com danos decorrentes das intempéries. O Parlamento Europeu decide suspender processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos. Estas e outras agora no Girassol Jornal. Olá, boa noite. Um dia após a aprovação da sua candidatura para o cargo de secretária-geral da Organização da Mulher Angolana, braço feminino do partido MPLA, Graciete Dombolo Sungua desistiu da corrida ao cadeirão máximo da OMA. A desistência da candidata que concorria ao lado de Emília Carlota Dias foi confirmada nesta tarde pelo secretário de Informação e Propaganda do Bureau Político do MPLA, Esteves Hilário, depois da reunião do BP, que teve lugar na sede nacional do Partido dos Camaradas. O Bureau Político do MPLA tinha ratificado os resultados das duas candidatas ao cargo de secretária-geral da OMA, campanha eleitoral que teve início ontem, com duração de 15 dias. O Bureau Político tomou conhecimento da decisão voluntária da camarada Graciete Dine Dombolo Chivaka Mateus Sungua de retirar a sua candidatura ao cargo de secretária-geral da OMA. Tendo constatado que não existem fatores impeditivos para a aceitação da decisão da camarada Graciete Dine Dombolo Chivaka Mateus Sungua, por ser legítima e alinhada com os princípios e regras da democracia interna, o Bureau Político do Comitê Central considera que o processo deve prosseguir. Dias obteve 115 votos, equivalente a 75%, seguida de Graciete Sungua com 49 votos, que corresponde a 26%. A militante Lourdes Caposso foi a menos votada, conseguindo apenas 16 votos, equivalente a 8,5%, ficou fora da disputa. A desistência de Graciete Sungua ao cargo de secretária-geral da OMA marca para já a primeira reunião ordinária de 2026 do Bureau Político do MPLA, no segundo dia de trabalho. Agendada para 28 de fevereiro a 1 de março, o 8º Congresso da OMA deverá contar com a participação de 2.500 delegadas de todas as províncias do país e dos comitês no exterior, com o lema Mulher Angolana, unidade para transformar os desafios em conquistas. Já são conhecidos os resultados da autópsia no caso das crianças que foram encontradas recentemente mortas no interior de uma viatura. A história triste aconteceu no município dos Molenvos. Uma morte que envolveu 3 crianças no bairro Capalanga, município dos Molenvos. Vários mistérios giravam em torno desta tragédia. As famílias alegavam um assassinato. Eles matam, eles metem no carro. Eles metem no carro fechado, pai. Só quero que me ajudem a procurar ser vizinho, ser qualquer pessoa. Foram meter as pequenas, as bebês, dentro de um carro, abriram com a chave e fecharam com a chave. Entretanto, o Serviço de Investigação Criminal em Luanda revelou o resultado da autópsia. São 3 perdas irreparáveis, 3 menores. Mas depois submetidos os cadáveres a exames de necrópsia, apurou-se que as 3 menores sucumbiram dentro do veículo automóvel por asfixia. O que temos a explicar é que, por serem menores principalmente, talvez se tenham descuidado da porta do veículo e trancaram-na sem saber. E pelo facto de estarem confinadas, sem circulação de ar, levou então as menores a sucumbirem dentro do veículo. Claro e obviamente que a família gostaria de ter outros dados, porque também temos ouvido, através de familiares e de pessoas que circunscrevem aquela avenida, que poderiam ter sido
asfixiadas por alguém. Poderia acontecer o crime de abuso sexual, que também houve problemas entre as duas famílias. Tudo isso para a investigação é importante, porque são caminhos que nos levam a ter um processo mais sólido e com mais vias investigativas. Mas, como já disse e repito, existem 4 tipos de conhecimento. O conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento popular ou senso comum e o conhecimento científico. O conhecimento popular é aquilo que nós ouvimos, que as pessoas dizem, que gostariam que acontecesse. Mas o SIC traz o conhecimento científico. Depois de um trabalho investigativo, depois da necrópsia, o que temos que apresentar é que as menores morreram por asfixia. Munícipes ouvidos nesta terça-feira pela Girassol mostram-se expectantes quanto à introdução em breve da vacina contra a malária no Sistema Nacional de Saúde. A população pede mais celeridade no processo em função do número de mortes que a doença continua a causar. A introdução da vacina contra a malária no Programa Nacional de Vacinação é considerada pelos munícipes ouvidos pela nossa equipa de reportagem uma medida satisfatória. Com a sua efetivação, os cidadãos dizem sentir-se esperançosos quanto à erradicação da doença, considerada uma das principais causas de morte no país. A vacinação contra a malária é algo gratificante para a população. Acho que já é algo esperado há tempo, porque é certo que a malária é uma das doenças que mais afeta a população angolana. Então seria gratificante termos a vacina para poder inibir um pouco essa doença da população. Acho que a malária ou o paludismo, acho que é uma das 70% ou 80% das doenças mais frequentes nos hospitais. Será gratificante e ajudará a família, não só a família, mas nós também como os futuros técnicos ou técnicos de enfermagem ou de saúde. Visto que já foi implementado em vários países, eu estou grato para que isso chegue em Angola. Visto que os hospitais estão muito cheios, e a malária é um dos princípios mesmo de causa da mortalidade. Então, avizinha-se aí a época da chuva. Então, quanto mais rápido for, melhor para a prevenção das nossas famílias. Muitas dessas crianças vivem em áreas muito vulneráveis, mas com este projeto, que é a implementação da vacina, eu penso que será benéfico para as crianças a nível do nosso país, porque a malária tem afetado mesmo muito a população, especialmente as crianças. Eduardo Longuissa explicou ainda que a implementação da vacina deve ser célere, atendendo à falta de condições financeiras de muitas famílias para o tratamento e também prevenção. Não está fácil suportar de canto a canto óbito, então uma prevenção muito boa. Vejo que nem todos têm condições para se prevenir com os mosquiteiros, desentendidos, ou muitos não têm condições para tal. Então, quanto mais a vacina for rápido, então melhor para todos nós. Por sua vez, Graciosa Manuel considera oportuno, no ano em que Angola assinala 50 anos de independência, a medida seja finalmente materializada. Estamos num país, em que estamos 50 anos de independência. Eu penso que o momento é este para nós termos a vacina contra a malária. O momento é propício. É propício para para termos a vacina, visto que já morreram muita gente, então chegou a hora de um basta para podermos acautelar esta situação que tem a ver com a saúde pública. Entretanto, no ano passado, em entrevista à imprensa, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, sem adiantar datas exatas para o início da vacinação, afirmou que o Executivo está a criar as condições necessárias para a implementação da medida, considerada um passo decisivo na luta contra a principal causa de mortalidade no país. A governante esclareceu ainda que esta vacina surge no âmbito de um esforço nacional integrado, com vista à redução dos índices da doença e ao reforço da capacitação do sistema de saúde angolano. A ministra deu igualmente a conhecer que Angola registrou uma redução significativa de casos de malária, passando de 10 milhões em 2024 para 6,9 milhões em 2025. Arborização em Luanda. Passos em destaque.
Entrou hoje em funcionamento a linha de montagem de automóveis elétricos e híbridos com a marca Opaia Motors. O complexo industrial localizado na província de Colibengo foi inaugurado pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano. Trata-se de uma iniciativa cujo investimento está avaliado em 150 milhões de dólares norte-americanos. Para José de Lima Massano, a inauguração do novo complexo industrial de montagem automóvel representa uma resposta concreta às políticas públicas de estímulo ao investimento e à industrialização da economia angolana. O chefe da equipe econômica do Executivo destacou as potencialidades da infraestrutura, tendo realçado que poderá dar resposta às necessidades do setor em Angola. Segundo o ministro Massano, o projeto reforça a confiança dos investidores, sobretudo nacionais, e demonstra um modelo mais bem estruturado do que experiências anteriores do setor automóvel. Estamos todos de parabéns neste caminho que o país vem desenvolvendo, do crescimento da sua economia, da sua diversificação, da nossa industrialização. E são estas iniciativas, respostas que são dadas aos impulsos, às políticas de estímulo ao desenvolvimento económico que, portanto, fazem e dão todo propósito ao percurso tanto que o país ambiciona. Tanto temos uma economia mais forte, uma economia integrada, uma economia moderna. Portanto, saímos daqui com esta nota muito positiva do trabalho e a confiança que os investidores, e no caso sobretudo investidores nacionais, vão depositando na nossa economia. Nós tivemos já experiências, algumas no passado, que não foram muito bem sucedidas. Tivemos arranques logo seguidos de paragem, portanto, o que temos aqui, ficamos com esta sensação de ser algo melhor estruturado. Desde logo o facto de os investidores nacionais, do ponto de vista tecnológico, terem encontrado parceiros de referência para os variados segmentos da indústria automóvel que se propõem desenvolver. Por outro, o sentido também que se dá ao desenvolvimento de competências técnicas. Nós estamos hoje a falar de uma iniciativa que nesta fase engaja já 1.500 trabalhadores. O que nos é transmitido é que no pico teremos cerca de 3.500, mas a formação, o treinamento que está a acontecer a estes nossos jovens, alguns que encontram aqui também a sua primeira oportunidade de emprego. O ministro destacou o potencial de integração progressiva de componentes de produção local na montagem das viaturas. José de Lima Massano sinaliza que parte dos materiais que vão compor as viaturas serão de produção nacional. Nós temos procurado, no âmbito do nosso programa de diversificação da economia, a proteção aos produtores nacionais, e em relação a isso somos muito claros. E a partir do momento em que estas capacidades vão estando disponíveis, o nosso interesse também, sobretudo a nível de aquisições públicas, passará por aquisição destes equipamentos que teremos aqui disponíveis. Portanto, o nosso sentido de proteção, e nós já antevendo o início da atividade desta unidade e tudo aquilo de mais-valia que poderá trazer, quando foi da aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2026, fizemos também algumas alterações à própria pauta aduaneira, que também foi com esse sentido, tanto de protegermos os produtores nacionais, protegermos também a indústria automóvel. Portanto, faz parte deste caminho que queremos ver acontecer, da industrialização da nossa economia, e, portanto, do lado do Governo, todo o apoio continuará a ser prestado, incluindo na aquisição de alguns dos meios que a fábrica passará a disponibilizar. No domínio das aquisições públicas, José de Lima Massano referiu que o Estado dará prioridade à compra de viaturas montadas no país, política reforçada com ajustes introduzidos na pauta aduaneira a quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2026. Nós observamos e pensamos que, portanto, num primeiro momento, teremos cerca de 1.000 autocarros produzidos anos nesta unidade, atende às nossas necessidades.
teremos mais de 30 mil viaturas ligeiras, pensamos também estarmos no caminho certo. Depois teremos quer a renovação do nosso parque automóvel, para dar continuidade, mas também temos já que pensar nos mercados de exportação. Portanto, este sentido de irmos diversificando a nossa economia também passa por aí, portanto, de termos condição de atrair outros mercados, de aportarmos outros mercados, de diversificar. O chefe da equipe econômica reafirmou a contínua aposta do governo, tendo por isso anunciado para os próximos dias a inauguração de outras unidades fabris a nível do país. Bom, nós tivemos a semana passada a inauguração da fábrica de alumínios, portanto, um projeto de grande dimensão que revela exatamente tudo aquilo que está a acontecer connosco. Portanto, temos esta semana, hoje, esta fábrica de montagem automóvel. As próximas semanas e meses nós teremos outras unidades fabris que também entrarão em funcionamento. E tudo isto acontece porque o país, do ponto de vista das infraestruturas, deu saltos relevantes. Nós hoje estamos a falar, por exemplo, de viaturas essencialmente, apesar de termos algumas híbridas, termos também a combustão, mas viaturas elétricas. E isso é possível porque o país fez também investimentos no fornecimento de energia elétrica, geração de energia elétrica, tanto por isso infraestruturas, mas também o que está a acontecer no domínio do ambiente de negócios, portanto, em que estamos a criar cada vez mais espaço para o setor privado. Unidades, algumas que se encontravam no domínio público, estão a passar para operadores privados, retirando o Estado desta intervenção forte na economia enquanto operador, e tudo isto faz parte das nossas ações de promoção e de atração de mais investimento privado para o nosso país. A produção nacional de viaturas, segundo o ministro José de Lima Massano, é um passo decisivo para a construção de uma economia mais forte, integrada e moderna, alinhada com a estratégia de desenvolvimento econômico de médio e longo prazo de Angola. A semana começou com uma relativa estabilidade no mercado cambial oficial, enquanto o mercado paralelo manteve valores mais elevados, com uma diferença média entre 20% e 22% face às taxas formais. No caso do dólar, o câmbio informal continua cerca de 1/5 acima do mercado oficial, ao passo que, em relação ao euro, o diferencial situa-se em torno de 20%. O mercado cambial angolano registrou na penúltima semana de janeiro uma ligeira estabilidade do Kwanza no mercado oficial, apesar de persistirem diferenças significativas face às taxas praticadas no mercado paralelo. De acordo com o Banco Nacional de Angola, na semana anterior, o dólar norte-americano foi fixado a 911 kwanzas, o que significa que a troca de 100 dólares no mercado oficial correspondeu a 91.196 kwanzas. Este valor traduziu uma ligeira apreciação do Kwanza em relação aos primeiros dias do mês, período em que a taxa rondava os 912 kwanzas por dólar. A análise da evolução cambial desde dezembro de 2025 mostra que o dólar tem oscilado dentro de uma margem reduzida. Contudo, a realidade no mercado paralelo continua distinta. Na semana passada, 100 dólares eram negociados em torno de 110.500 kwanzas, uma diferença superior a 19.000 kwanzas em relação à taxa oficial. Na presente semana, a tendência de estabilidade manteve-se no mercado oficial. Os dados mais recentes do BNA indicam que o dólar foi fixado hoje em 912 kwanzas, enquanto no mercado oficial a moeda norte-americana está a ser transacionada em média 109.000 kwanzas por cada 100 dólares, o que mostra uma ligeira redução face à semana anterior. No caso do euro, o BNA informou que, na semana anterior, a moeda europeia foi cotada a 1.064 kwanzas, o que corresponde a 106.499 kwanzas por 100 euros no mercado oficial. Apesar de alguma volatilidade desde dezembro de 2025, o Kwanza manteve uma trajetória relativamente controlada no circuito formal.
Esta semana, o euro abriu o mercado oficial a 1.075 kwanzas e recuou posteriormente para 1.062 kwanzas, segundo a taxa divulgada pelo Banco Nacional de Angola. Já no mercado paralelo, 100 euros estão a ser comercializados por cerca de 127 mil kwanzas, contra os 128 mil kwanzas registrados na semana passada, o que mantém ainda um diferencial superior a 21 mil kwanzas face à taxa oficial. Sacerdotes do clero diocesano em Benguela aguardam expectantes pela visita do Papa Leão XIV a Angola. Os padres entrevistados pela Girassol em Benguela falam em maturidade da Igreja de Angola e das boas relações existentes entre o Estado angolano e o Vaticano. A Rede Girassol em Benguela conversou com sacerdotes a respeito da Inferno, de acordo com o responsável pela cultura da CIAST, Padre Banto Mendonça. Vem não só para confirmar a Igreja Católica em Angola, mas também para solidificar as relações bilaterais entre os dois Estados, o Estado angolano e o Estado do Vaticano, pois cada vez que o Romano Pontífice visita um país, são dois povos, dois Estados que se encontram para cimentar e estreitar as suas relações bilaterais, também o corpo diplomático. A iniciativa do Romano Pontífice regozija os sacerdotes do clero de Benguela, que mostram-se expectantes com a presença de Leão XIV no nosso país. Ele vem com essa missão de confirmar os seus irmãos na fé. Portanto, tem como pastor universal, tem essa obrigação e nós naturalmente vamos acolher a mensagem de paz e alegria. O sacerdote da Igreja Católica, sinto-me feliz e orgulhoso de ver o Papa tomar a decisão de visitar o continente africano e Angola como o primeiro país deste grande continente africano a ser visitado pelo Papa. Por seu turno, o padre Jacob Alberto olha para a visita de Leão XIV como reacender da reflexão em torno das questões sociais que o país enfrenta, ao fazer menção aos ideais abraçados pelo Vicário de Cristo. Ele escolheu exatamente o nome de Leão, como conhecemos o Leão XIII, que é o grande incentivador das razões sociais, e Angola atravessa um momento particularmente delicado no contexto social, político, e por isso nunca deixará de fazer menção a essa realidade social, sobretudo da paz, não só a paz como a ausência da guerra, mas também a paz social, a paz que é tranquilidade, e onde os irmãos sentem essa obrigação da justiça social e da distribuição equitativa, o que nos falta naturalmente aqui em Angola. Reações à volta da visita do Papa Leão XIV a Angola, clero diocesano de Benguela mostra-se expectante. A Ação para o Desenvolvimento dos Jovens Angolanos e Estrangeiros, em colaboração com a Associação dos Sucateiros, realizaram nesta terça-feira em Luanda uma campanha de sensibilização contra o vandalismo dos bens públicos. O encontro visa sensibilizar a população sobre a importância da preservação do património nacional. Em Angola, os resíduos metálicos representam o quarto tipo de resíduo mais produzido, correspondendo a cerca de 9,5% do volume total. Desde o dia 6 de janeiro deste ano, que a atividade de sucata e de casas de pesagem foram suspensas a nível nacional. Há mais de 7 anos que Camará Abdoulaye exerce a atividade de sucateiro. Atualmente, trabalha com 8 jovens e conta que, dependendo do dia, 100 a 200 mil kwanzas é o valor arrecadado. Nesse momento eu estou a trabalhar com 8 jovens, 3 já têm família, outro 5 não têm família, não tem mulher, não tem filho. Eles tudo estão sentados em casa, antes eu vou organizar outra atividade. Diariamente podemos facturar 180, vezes 200 e tal, então não é a mesma coisa fixa. E no exercício da mesma, a polícia, por exemplo, o encontra a transportar material ferroso. Este, por sua vez, em função desse decreto, será
previamente sancionado. Portanto, se nós entendemos que o Estado é o regulador de todas as atividades, dentro do próprio Estado não pode haver essas controvérsias. Pelo que os comerciantes como tais, pese embora que alguns possam ter uma mão pesada, uma mão mergulhada nisso, mas entendemos nós que não sejam todos. Aqueles que estão envolvidos nisso, é esses que devem ser responsabilizados com toda a mão dura do Estado. Outro sim, também em nossa compreensão, é necessário que o próprio Estado, ao tomar essa medida, poderia se calhar criar condições melhores. A Associação dos Sucateiros Unidos de Angola conta com mais de 500 associados em todo o país. O presidente da organização, Tunkara Mohamed Sayod, disse que pretendem trabalhar com o Estado para legalizar a atividade das casas de pesagem. Nossa vida nesse momento depende desse trabalho. As nossas mulheres em casa para pagar as propinas das crianças e também a pagar a renda, várias responsabilidade que nós temos nesse momento, tudo está parado. Pedir ao governo, nosso governo, para ver a situação. E nós queremos também trabalhar de uma forma legal, para regularizar e caminharmos juntos, controlarmos também o nosso trabalho e organizarmos e ajudar também o governo a combater isso. Nesta terça-feira, a Ação para o Desenvolvimento dos Jovens Angolanos e Estrangeiros, em colaboração com a Associação dos Sucateiros, realizaram uma campanha de sensibilização contra o vandalismo dos bens públicos. Tunkara Mohamed Sayod fala dos objetivos da atividade. Que o país está passando muito mal para essa prática. Então, os sucateiros, nós passamos a informação para todo mundo, para se levantar e acompanhar o governo, ajudar o governo a combater essa prática, porque o país está a sofrer muito. E também, do outro lado, o nosso governo está gastando muito dinheiro para as reparações dos sarjetas, também do posto elétrico, do fio, etc. Então, nós não podemos admitir isso, nós não podemos aceitar que um pequeno número reduzido, porque a pessoa que está fazendo essa vandalização são um grupo que nós também temos direito hoje para lhe combater. Então, se hoje não temos energia no bairro, quem está a sofrer somos nós, somos o povo. O nosso governo está gastando muito dinheiro para dar a satisfação ao povo. Segundo o governo angolano, a suspensão das casas de pesagem visa combater o comércio de metais de origem ilícita. Luanda, a terra de braços abertos, está perto de completar 450 anos. A nossa equipa hoje ouviu cidadãos estrangeiros residentes que escolheram a cidade para fazer a vida. Veja na reportagem da Vinísia Mateus. Maria Catanha é descendente de Mbaza Congo, província do Zaire. Quando criança, viveu em Kinshasa e veio em Angola em 1992. Ela conta que aprendeu a costurar com o pai e fala da sua trajetória no país desde então. O país do meu pai, preferi para regressar, como a família do meu pai também vive aqui em Luanda. A minha prima estava em Kinshasa, também disse, me incentivou, vamos ir também em Angola, para ver como a vida vai correr também ali. Ideia surgiu, como meu pai também foi estilista, eu aprendi a cozer no meu pai, né? Disse, quando meu pai trabalhava, eu gostava muito de cozer também. Tá vendo? Agora eu disse, não, eu vou seguir o mesmo trabalho do meu pai. Começou primeiro na Zunga, comecei a vender bocado. A vida estava difícil para mim quando eu cheguei em Luanda, no tempo da guerra, ainda não tinha paz em Angola. Tá vendo? Comecei a zungar, foi na Lunda, foi muito sítio só para lutar para a vida, para sair como eu hoje estou. É muita luta para a minha vida. Com 7 funcionários, Mamã África, como é conhecida, viu Angola se tornar independente e hoje agradece o país onde viveu toda a sua mocidade. É muito bom, para mim é muito bom, porque eu vi, a minha juventude passou aqui em Luanda. Eu cheguei aqui com 22 anos. Eu comecei pequeno, comecei a jogar mesmo, como a zungueira mesmo ali. Começou com 2 panos, compra 2 panos ali, cozinha em casa, vai ali no Sonangol, eu me faz também minha roupa, quando o pessoal me vê, a senhora está bonita, eu disse, eu mesmo fiz bem, traz também para nós, começar a levar ali, começou 2 panos só. Com preços que variam dos 7 aos 20 mil kwanzas,
Mama África afirma que ainda convive com o impacto negativo da Covid-19. 18 províncias, porque eu estava a montar já as lojas na província, tudo cada a Covid me fez baixar. Senão, podia ser mesmo 18 províncias, podia ter todas as lojas da província. A minha roupa até Zunhã pode usar, tem roupa de 7.000, tem de 10, tem de 15, tem de 20. Já Amaro vive em Luanda há 8 anos e fala do que mais gosta na província. Em Angola mesmo, estou aqui vivendo Angola, estou vivendo bem. Angola eu gosto mesmo de viver bem. Estou trabalhando bem à vontade e não tem problema. Só aquele que fechamos nosso trabalho sócio, senão não trabalha bem. Passados 3 anos desde o lançamento do programa de arborização, a Girassol passou nesta terça-feira por alguns lugares da capital, onde constatou que as árvores plantadas estão em fase de crescimento. Alguns munícipes defendem o reforço dos programas de manutenção e sensibilização da população. A data era junho de 2025. No âmbito das comemorações dos 45 anos de existência do Ministério do Interior, a administração da Camama estimava plantar cerca de 4.600 árvores, fruto do programa de arborização lançado em 2023, que visa plantar em Luanda mais de 1 milhão de árvores até 2027 e 10 milhões até 2034. Desde então, várias árvores foram plantadas. O município do Calumbo, mais concretamente no Zango, também beneficiou da iniciativa. Mas, afinal de contas, o que é feito dessas árvores? Já tiveram aquela primazia, aquela ideia de plantar árvores, mas infelizmente não há aquele cuidado. Não cuidam, não fazem a irrigação das árvores e acabam mesmo por morrer. Por causa aqui no Zango, onde houve plantações de árvores e não foram cuidados na via principal mesmo, na estrada que dá acesso ao Calumbo, tem aí algumas árvores. É bem notável que aquelas árvores não estão a ser cuidadas devidamente, logo inibe o crescimento das árvores. Mais empatia para com as árvores e que possam regá-las quando podem, porque muitas das vezes muitos não cuidam das árvores e só depende mesmo da chuva, que é da natureza. De vez em quando tem tido campanhas assim para mais a ver com a higiene em si, né? Não para o cuidado das árvores e das plantações aqui, não tem tido. E geralmente as pessoas não cuidam, até porque quando chove tem ventado muito e tem destruído muitas árvores aqui. Como vem aqui, há sítios que não têm árvores aqui nos passeios e não voltam a repor. Já aconteceu isso várias vezes. Este cenário é vivido não somente no Camama, mas por Quilamba, que em 2025 plantou 150 esperadeiras belas, 1.500 mangás e ainda no mesmo ano a província de Luanda bateu o recorde com mais de 25 mil árvores plantadas. Alguns munícipes afirmam que mais do que plantar a árvore, o mais importante é o cuidado atribuído a elas. Visto que nós moramos numa área muito quente, ela nos ajuda bastante no oxigênio, né? Digamos assim. E em termos de infraestrutura também é muito bom, muito importante ter árvore. Devemos fazer é mesmo cuidar, porque se a gente não cuidar, as árvores também não desenvolvem. E o que é que vem nos cuidados? Os cuidados têm a ver com regar diariamente, podar as árvores, para então permitir que elas tenham um desenvolvimento adequado e nós só saímos a ganhar com isso. Nós vamos cuidar das plantas e por outra vez as plantas ou as árvores também cuidam de nós, oferecendo para nós aquela oxigenação natural, o ar puro e melhora o ambiente para nós. Porque se for para esperar sempre a administração, não sei quando é que podemos ver mudanças. Então, uma atitude de cada um, consciencialização, atitude, faria toda a diferença. As árvores e mangás exigem cuidado. Não basta somente a plantação. Primeira pausa no Girassol Jornal. Confira no regresso as notícias pelo resto do mundo. Volte connosco. Até já.
Bem-vindo de volta à informação. O Ministro de Estado para a Coordenação Económica reafirmou hoje a aposta do Executivo na industrialização do país, com foco na diversificação da economia. José de Lima Massano, que falava na sequência da inauguração do Complexo Industrial de Montagem de Automóveis Opaia, considerou o investimento fundamental para a sustentabilidade do setor dos transportes em Angola. A responsabilidade de descerrar a placa e fazer o corte da fita inaugural recaiu sobre o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que na sequência fez a primeira viagem a bordo de um autocarro montado nesta unidade fabril. Em termos de produção, a unidade prevê fabricar cerca de 1.000 autocarros por ano e mais de 22.000 viaturas ligeiras, incluindo modelos elétricos, híbridos e a combustão, para além de responder às necessidades do mercado interno e à renovação do parque automóvel nacional. O projeto já perspectiva a exportação para países vizinhos, contribuindo para a diversificação das fontes de receitas cambiais. O CEO da Opaia Motors, José Moreira, refere que é um projeto avaliado em 150 milhões de dólares norte-americanos. O empresário fala ainda do processo de produção. O valor total de investimento são 150 milhões de dólares. A entrada em funcionamento da Opaia Motors simboliza não apenas a abertura de mais uma indústria, mas a concretização de um propósito. Agostinho Capaia, PCA do grupo Opaia, assume que o investimento no setor automóvel visa responder a uma diretiva do Presidente da República, João Lourenço, a quando do último discurso sobre o Estado da Nação em outubro do ano passado. Como mencionou Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, a quando do discurso do Estado da Nação, aos 15 de outubro de 2025, passo a citar. O setor dos transportes e logística é um pilar fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país. A mobilidade das pessoas e dos bens é essencial para a atração do investimento e para a competitividade da nossa economia. Fim de citação. A Opaia Motors é o testemunho vivo de que Angola pode, Angola sabe, e Angola fará da indústria automóvel um pilar do seu desenvolvimento e da afirmação da África no mundo. Este é um projeto de Angola para os angolanos que estendemos ao continente africano com orgulho e sentido de missão. E este dia fica marcado nos anais da história da nossa província, por sendo a organização dos fatos que vai ter incidência, vai ter influência e vai representar uma mais-valia para a vida das nossas culturas. Um projeto dessa dimensão vai sempre trazer oportunidades de emprego, vai sempre trazer oportunidades de crescimento, porque quando este projeto estiver funcionando na sua realização, mais jovens da nossa província e do município de Caludo, onde está inserida essa zona econômica social, imensa oportunidade. O ministro dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, reitera a aposta do Executivo no setor dos transportes. O Ministério dos Transportes está profundamente comprometido com a execução do programa do Executivo, com foco na melhoria efetiva da mobilidade, na construção de soluções estruturais, duradouras e soberanas. A fábrica de montagem de autocarros do grupo Opaia, aqui localizada, constitui um marco industrial do setor, social e político. Um sinal claro de que Angola sabe planear, sabe executar e está focada em resultados. O complexo emprega cerca de 1.500 trabalhadores, número que deverá atingir aproximadamente 3.500 no pico de produção. A grande parte dos jovens envolvidos encontrou ali a sua primeira oportunidade de emprego, beneficiando de formação e treino técnico. Cheguei em forma de uma feira que havia mês de julho. O pai deu oportunidade, ligaram para a gente
e cá estamos. Eu entreguei o meu currículo no ano passado, em junho, acho que dia 18, na feira, e fui chamada no mês de dezembro. E estou aqui, já estou há uma semana. A Zona Econômica Especial Luanda-Bengo ganhou nesta terça-feira uma nova unidade fabril dedicada à montagem de viaturas elétricas, híbridas e à combustão. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, em representação do presidente da República, João Lourenço, fez a inauguração da infraestrutura, tendo recordado que a recente inauguração de uma fábrica de alumínios, igualmente de grande dimensão, como exemplo da contínua aposta do governo no setor industrial. O governo do Brasil apresentou a Angola uma proposta de investimento e transferência de tecnologia no domínio da produção agrícola no âmbito do acordo bilateral entre os dois países para o reforço da segurança alimentar e o aumento da produção. A proposta foi apresentada numa audiência concedida pelo ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, ao ministro da Agricultura e Pecuária do Brasil, Carlos Henriques Bateca Favaro. De acordo com o ministro brasileiro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favaro, a iniciativa centra-se na transferência de tecnologia agrícola e no reforço da capacidade produtiva, associada a um modelo de financiamento cujo montante de investimento ainda não foi avançado. Nós temos a determinação do presidente Lula de que o limite de investimento é de acordo com a demanda. Quanto mais os produtores brasileiros e angolanos demandarem para produzir, o governo brasileiro, através do BNDES, do Banco do Brasil, está disposto a fazer os investimentos necessários. Esse investimento, o Brasil está disposto a fazer os investimentos, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Brasileiro, BNDES, o Banco do Brasil, através da sua linha de crédito de financiamento e custeio, a exportação também já está estruturado. E a gente quer, então, agora ouvir como o governo angolano pode participar disso também para fechar a estruturação e aí, de fato, então, já com a concessão de áreas, a participação dos brasileiros, os investimentos começarem a acontecer. Segundo avançou ainda o ministro, o projeto contempla igualmente a construção de infraestruturas de apoio à produção a serem financiadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil. Porque essa infraestrutura é tão necessária. Angola já vem fazendo os investimentos em ferrovias, em rodovias, mas há necessidade de investimentos também dentro das propriedades, em termos de armazenagem de grãos e irrigação principalmente, além de equipamentos e máquinas que o Brasil tem a tecnologia desenvolvida e está disposto a financiar para que essas máquinas e equipamentos venham se instalar e funcionar aqui em Angola. Por sua vez, o secretário de Estado para as Florestas, João da Cunha, assegurou que o governo angolano vai avançar com a cedência de terras para a implementação do projeto, tendo já sido identificados cerca de 20 mil hectares, onde constam as províncias do Kwanza Norte, Uíge e Malange. Para além disso, temos disponibilidade de terras em outras províncias. Posso dar como exemplo a província do Mochico Leste, o Quando e o Cubango, as províncias da Lunda Norte e Lunda Sul, onde temos bastante disponibilidade de terras e poderemos estender esta fronteira produtiva até essas regiões. É esse o objetivo. Para começar, logo do início, o objetivo é não perdermos mais tempo. Queremos os empresários, tanto brasileiros como a parte angolana, estamos interessados em que se comece a produzir já. Segundo ainda o governante angolano, o acordo vai permitir a redução do déficit de produção de grãos no país ao contribuir para o aumento da oferta interna. O objetivo é justamente esse. Nós temos um déficit relativamente grande em termos de produção de grãos e cereais, nomeadamente, leguminosas também. Estou a falar do milho, da soja, da maçambala, do maçango. E os brasileiros têm tecnologia mais do que confirmada para poder nos ajudar a dar este salto produtivo que o país precisa. E também, para além da produção de cereais e leguminosas, eles estão interessados em potenciar a produção de cana-de-açúcar para a produção tanto do açúcar como do etanol.
A audiência contou igualmente com a presença de membros da equipe econômica angolana, presidida pelo Ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. Todavia, o arranque do projeto está previsto para o período da abertura do ano agrícola de 2026. Quarta edição do Prémio Nacional Mulheres de Mérito. Finalistas. Em destaque. Para ver mais à frente, o Presidente da República, João Lourenço, manifestou preocupação pelos problemas decorrentes das intempéries que vêm ocorrendo em Moçambique, com consequências graves em termos de perdas de vidas humanas e prejuízos materiais. O posicionamento do chefe de Estado consta de uma mensagem ao seu homólogo moçambicano, Daniel Francisco Chapo, endereçada hoje. João Lourenço exprime sentimentos de pesar às famílias enlutadas em resultado da calamidade natural que assola Moçambique. O Presidente da República diz, no entanto, que tem confiança que, graças ao espírito de resiliência que caracteriza o povo moçambicano, vai ser possível, seguramente, ultrapassar este momento de adversidade, avançando com determinação no processo de recuperação e reconstrução das áreas e localidades afetadas. O Presidente da República, João Lourenço, apresentou também nesta terça-feira profundas condolências à Sua Majestade Rei Filipe VI da Espanha, na sequência da tragédia que enlutou a nação espanhola, quando 2 comboios de alta velocidade colidiram no passado domingo, provocando a morte de 40 pessoas e o ferimento de várias outras. O chefe de Estado enviou uma mensagem ao soberano espanhol em que estende também os sentimentos de pesar às famílias que perderam os seus entes queridos. O Parlamento Europeu decidiu suspender o processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, um assunto para conferir no Compacto Internacional. Os municípios moçambicanos alertaram para muitos prejuízos decorrentes das cheias que estão a afetar todo o país, que causaram um impacto muito grande, pedindo financiamento para responder aos efeitos das chuvas. O representante dos municípios considerou prematuro avançar dados em valor dos prejuízos causados, mas alertou que é momento das autarquias começarem a incentivar construções em sítios altos para evitar os mesmos problemas no futuro. O governo moçambicano estima que 40% da província de Gaza está submersa devido às fortes cheias dos últimos dias e que vários distritos de Maputo estão inundados, com as estradas Nacional 1 para norte e Nacional 2 para sul intransitáveis devido à subida das águas, além da total destruição de pelo menos 152 quilómetros de estradas nacionais. O Parlamento Europeu decidiu suspender o processo de ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos em resposta às mais recentes ameaças do presidente norte-americano, incluindo no verão. O acordo prevê taxas aduaneiras de 15% sobre as exportações europeias para os Estados Unidos, mais a abolição de tarifas relativamente a exportações norte-americanas para a União Europeia. Por outro lado, parte da extrema-direita manifestou-se contra o congelamento deste acordo, que impede a ratificação e, consequentemente, a sua implementação. O Supremo Tribunal norte-americano deverá decidir em breve sobre a legalidade das amplas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a quase todos os países, embora a Casa Branca garanta ter outras maneiras de implementar impostos de importação. 2 tribunais de instâncias inferiores já concluíram que Donald Trump não tinha autoridade para impedir tarifas globais que foram implementadas utilizando poderes de emergência que permitem o presidente emitir ordens imediatas e ignorar o Congresso. O presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Angolana de Futebol, Hélder Martins, reagiu com satisfação à ascensão de Edson Osoko, Laurinda Kaluve, Edilson Gomes e Ana Dongala a árbitros na categoria da FIFA. Felizmente agora, naqueles que são os candidatos que nós submetemos à FIFA no ano transato, conseguimos recuperar aquela vaga que foi perdida no ano passado. Tínhamos 5 árbitros e passamos a ter agora 7.
No feminino tínhamos apenas uma árbitra internacional, que era a Tânia Duarte, que também já está há muitos anos, não é? Deu o seu contributo naquilo que era o desenvolvimento da arbitragem a nível internacional, e conseguimos renovar agora com mais uma árbitra, que é a Laurinda Caluvi, da Willa, e ainda mais uma vaga também da Ana Pumba, da província do Ambo. Portanto, árbitras femininas que estiveram a participar no Campeonato Nacional Feminino, que pela primeira vez também foram só senhoras a participarem, e foi de facto neste campeonato onde nós descobrimos então esses talentos que já estão na arbitragem há mais de 8 anos e que andavam ali um bocadinho perdidos. Descobrimos de facto talento, promovemos para a segunda divisão, vão apitar agora no campeonato, na prova de apuramento da segunda divisão, mas naquilo que é a internacionalização elas de facto mereceram esta promoção pela qualidade e pela competência que apresentaram então neste campeonato. Temos que de facto agora começar a impulsionar e apertar um bocadinho no bom sentido os outros, mas vamos trabalhar seriamente para ter sim um árbitro principal, quer seja dos dois que foram promovidos ou de outros também mostrem talento. Temos ainda o Elton Carmelino e o António Dongula, e como temos também o Nelson Agostinho da Silva, da província do Bengo, que tem estado a fazer também jogos internacionais. Portanto, um leque de 5 árbitros, 5 candidatos que nós vamos agora trabalhar para ver, de facto, aquele que melhor apresentar competência, responsabilidade do seu trabalho, este sim então deverá ser promovido e nós podemos alcançar um outro feito. Pela primeira vez termos um trio internacional angolano a apitar um campeonato africano. Com o plantel completo, o 1º de agosto de Filipe Nzanza prepara a recepção ao Interclube no estádio Fran Sandalo. Os militares ainda não perderam na primeira volta do Girabola 2025-2026. Depois de vencer o Libolo por 3-0 na ronda passada fora de casa, o 1º de agosto recebe o Interclube, que vem de uma derrota de 1-2 diante do Ilhete de Benguela. Nesta terça-feira, o Clube do Exército efetuou uma sessão de treinos visando as questões técnicas e táticas. De acordo com o treinador adjunto Edgar Jerônimo Stopirá, o conjunto está bem em todos os aspectos. Felizmente estamos bem, começamos ontem a nossa preparação para o nosso jogo de sábado com o Inter. Até o momento está tudo a correr bem. Para chegarmos no dia certo, no sábado, para fazermos um bom jogo. Por outra, o adjunto de Filipe Nzanza sabe que enfrentarão um Inter que está a caçar pontos, independentemente do último resultado que obteve. Sabemos das dificuldades que vamos encarar com relação ao Inter. Temos consciência que eles estão à procura de ponto, como nós temos o nosso objetivo. O nosso objetivo é melhorar a classificação do ano passado e só nos resta cumprir, com o nosso objetivo. Para cumprir o nosso objetivo, temos que ganhar os jogos que estão à nossa frente. Esse sábado é o Inter, o objetivo não foi, é irmos para o campo para lutarmos pelos 3 pontos. Quanto à classificação, o 1º de agosto é o segundo colocado da tabela classificativa com 23 pontos, ao passo que o Interclube com 10 pontos é o 14º. O encontro está agendado para este sábado, às 15h30, no estádio Fran Sandalo. A Seleção Nacional de Futebol mantém-se na posição 89 do ranking da FIFA, atualizado a 19 de janeiro. Marrocos é a seleção africana melhor posicionada, enquanto a Espanha é a mais cotada do mundo. Mais uma pausa no Girassol Jornal. Voltamos daqui a pouco com outras notícias. Até já. Bem-vindo de volta. Já são conhecidas as vencedoras da 4ª edição do Prémio Nacional Mulheres de Mérito. A organização é do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. O prémio visa reconhecer o contributo que a mulher tem dado e vem se destacando em diversas áreas com o seu melhor para o desenvolvimento do país. Das mais de 100 candidaturas, apenas 11 foram selecionadas e apresentadas nesta terça-feira como vencedoras pela presidente do júri. A quantia a ser recebida ronda entre 1 e 5 milhões de kwanzas. O Prémio Nacional Mulher de Mérito é uma iniciativa que visa valorizar e reconhecer o papel da mulher no progresso do país, destacando as suas contribuições em diversas áreas.
Das 183 candidatas provenientes de todo o país, foram selecionadas 11 mulheres. No entanto, a atriz Solange Feijó, já distinguida na edição passada, defende que se deve ter maior atenção ao prémio, tendo em conta as dificuldades enfrentadas. Primeiro que o prémio devia ser um pouco mais elevado por conta dos projetos, projetos muito caros, e se uma mulher ganha, mulher de mérito, eu acho que teria tudo a ver com um prêmio que correspondesse ao trabalho que ela faz. Sabemos que é um esforço, sim, senhora do Masfamo, e agradecemos todas nós mulheres, porque ainda assim há um Ministério que olha para quem realmente faz trabalhos na comunidade. Por outro lado, a mentora do projeto, Zoje Yamonandeng, solicita maior acompanhamento, uma vez que os projetos são contínuos. E que se pudesse dar mais acompanhamento para as mulheres, porque os projetos continuam, ninguém para de fazer, né, por conta do prêmio ou não prêmio, mas uma ajuda, uma orientação que fosse para que nós não se sintamos abandonadas, não nos sintamos excluídas. A presidente do júri, Luísa Fansone, mostrou-se preocupada com o baixo nível de divulgação do referido prémio. Não vi que tivesse sido tão amplamente divulgado de forma a granjear na sociedade essa admiração. Olha, há um prémio para uma mulher de mérito, e quando aparece a mulher de mérito, sim senhor, temos aqui uma mulher. Portanto, eu penso que é uma coisa a corrigir. Luísa Fansone explicou ainda como foi feita a seleção das vencedoras. No país há muitas mulheres que trabalham e que fazem, portanto, e têm sucesso, mas o que se pretende aqui é realmente beneficiar ou elevar ou tornar conhecida a mulher que na sua comunidade atua como um polo de desenvolvimento. E, portanto, foi esse o trabalho que nós tivemos. As candidatas inscreveram-se nas suas províncias através das delegações do Ministério, do Masfamo, e nós tivemos apenas que analisar a documentação apresentada. No total, são 13 categorias. Segundo a presidente do júri, as áreas do ambiente, biodiversidade e pesca não registraram nenhuma inscrição. As províncias com maior número de candidaturas foram o Kwanza Sul, com 54 inscritas, e o Kwanza Norte, com 18. A gala de premiação está prevista para o próximo dia 27 de março. Angola participou nesta terça-feira em Davos, na Suíça, no Fórum Global de Turismo, evento que visa posicionar o turismo como pilar estratégico de resiliência económica global. O ministro do Turismo, Márcio Daniel, representou o país no evento. A discussão de alto nível abordou o papel do investimento privado e do capital institucional no financiamento de infraestruturas, na aceleração do turismo sustentável e no reforço da competitividade económica do setor a nível global. O ministro Márcio Lopes Daniel, que representou Angola no fórum, integrou o painel que abordou as parcerias público-privadas como motores do investimento global em turismo. O Global Tourism Forum Davos 2026 é um dos principais encontros internacionais dedicados à reflexão estratégica sobre o futuro do turismo. O evento decorre no quadro da 56ª reunião anual do Fórum Económico Mundial, que reúne desde segunda-feira em Davos os principais líderes de governos, dos negócios e da sociedade civil. O encontro oferece uma plataforma imparcial, focada em conectar líderes a enfrentar desafios compartilhados e impulsionar inovações que definem o futuro. A reunião anual deve decorrer até sexta-feira, junta a diversidade de perspectivas necessárias para fazer avançar o mundo em 2026. Cerca de 3.000 líderes intersetoriais de mais de 130 países animam os debates, marcando níveis recordes de participação governamental. 400 líderes políticos de alto escalão, incluindo cerca de 65 chefes de Estado e de governo e 6 líderes do G7, devem igualmente participar, com quase 850 dos principais CEOs e presidentes do mundo. O programa é ainda enriquecido por contribuições da sociedade civil, representantes trabalhistas, organizações regionais, luminares culturais e empreendedores sociais,
ainda outras instituições de referência mundial. O turismo em destaque no Fórum de Davos, na Suíça. A encerrar este Geração Jornal, já sabe que é sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Boa noite, fique bem, fique em paz.